Bom, então hoje aprenderemos aqui sobre regressão de idade de manhã e também sobre outras formas de ressignificar o passado, como ressignificar e alterar más recordações, né, através de técnicas de PNL também, como fazer a regressão de maneira clássica, através da ótica da hipnose clássica, tá? Vou passar para vocês também como usar a indução de Dave Elman para acessar o transe sonambúlico, que seria meio que uma técnica que garante o transe se a pessoa seguir os passos de verdade, né? Teremos aula de marketing digital hoje, né, com a minha equipe, e que é algo muito importante. Não adianta nada você ser um ótimo hipnoterapeuta, querer viver disso, se você não é encontrado. Se você está escondido lá no 15º andar de um prédio, sei lá, e beleza, quem sabe que você atende, né? Quem sabe que você faz? Quais são suas referências? Né? Então, eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Então, eles vão ensinar para vocês como se posicionar de maneira interessante na internet, né? Nas redes sociais, usando o marketing digital, para que a sua informação chegue nos clientes, para que você possa conseguir, né, realizar seus atendimentos. Eu considero que isso hoje, né, na era digital, é imprescindível saber. Então, eles vão poder falar bastante sobre isso. Ok? E à tarde a gente vai vir com modelos de protocolos, né? Então, teremos metamodelo, modelo Milton, modelo Kathleen e modelo Naves, que é o meu. E aí vai fechar todo o circuito de técnicas. Então, eu sei que vocês têm dúvidas. Como que eu utilizo a hipnose para procrastinação? Como que eu utilizo a hipnose para fobia? E, na verdade, todas essas técnicas servem para qualquer coisa emocional. Seja fobia, seja procrastinação. Os princípios envolvidos aqui, eles vão atuar sobre qualquer estímulo emocional que esteja desajustado, literalmente. Principalmente os protocolos que eu ensinarei à tarde, quando aplicados de forma personalizada. Beleza? Ok. Vamos começar então falando sobre a terapia regressiva, né? Então, a terapia regressiva, ela é utilizada, tem um indicativo muito grande para ser utilizada no caso de traumas. Só repetir essa frase, então. Então, eu vou falar sobre terapia regressiva, tá? E a regressão de idade, também pode ser chamado de regressão à causa, ou regressão por emoção, é uma forma de acessarmos memórias e emoções reprimidas, né? Todos nós temos, em algum nível, alguma emoção reprimida. Algo que ficou preso, não foi ressignificado e que atrapalha o seu dia a dia. Gerou crenças limitantes, gerou alguns comportamentos estranhos ou diferentes e muitas atitudes dos seres humanos na vida adulta que não estão ajustadas têm origem em traumas. Muitas vezes o cliente nem sabe. Às vezes é algo que ele nem lembra mais e está lá guardado. Como, por exemplo, alguns casos de clientes que eu quero citar para vocês, né? Eu tive um cliente que me procurou e ele falou, olha, o meu problema é, eu não consigo segurar o meu cocô. Onde eu vou, eu faço cocô nas calças. E eu passo a maior vergonha. Eu já fui em tudo quanto é tipo de terapia, nada resolveu. E aí eu ouvi falar de uma tal de hipnose. Seja bem-vindo. E ele começou a contar a história dele, que ele não sabia de onde vinha esse comportamento, mas que quando ele tinha que ir a um evento social, por exemplo, ele ficava tão ansioso que ele tinha que sair correndo e ir para o banheiro. E quando não tinha banheiro, ele tinha que ir para a rua, para o mato. Por exemplo, ele ia dar carona para alguém, como ele contou um caso, olha, eu estava descendo para a praia, dei carona para uns amigos e eu parei no meio da Serra de Santos e tive que correr para o mato, senão ia fazer cocô nas calças. Então, assim, é algo que a pessoa ela não tem controle sobre aquilo e ela não entende por que aquilo acontece. Né? Aquele comportamento se repetia há tanto tempo. Eu também não sabia. Eu falei, vamos investigar. É o que nós chamamos de hipnoanálise. Vamos fazer uma hipnoanálise, né? Uma análise em estado de transe,
para conseguir identificar isso. E o subconsciente é tão preciso, mas tão preciso, que quando a pessoa está num transe mais acessível, mais sonambúlico, ele acessa com grande precisão as memórias reprimidas. E aí quando eu regredi ele, questionando ao subconsciente dele, a primeira vez que ele sentiu alguma emoção reprimida, algum trauma que justificasse aquele comportamento, ele regrediu aos 4 anos de idade. E ele estava ali na escolinha, e é a primeira vez que ele fez cocô nas calças. Como qualquer criança já fez em algum tempo, né? Principalmente quando está deixando de usar fraldas, por exemplo. Né? Está se adaptando àquilo. E aí, o que aconteceu? A professora falou assim, estou sentindo cheiro de cocô. Quem fez cocô? Claro, nenhum aluno respondeu. Ela falou, quem não responder, se não assumir quem foi, a titia vai abaixar as calças. Naquela época as professoras eram boazinhas, né? E aí levantava, punha um aluninho em cima da mesa, abaixava a calça, não é esse. E ele dizia que era o último da sala, esperando ali, né, no fundo da sala. Foi sobrando só 2, 3, não tinha como. A hora que chegou nele, abaixou, caiu aquele tanto de cocô. E os coleguinhas, você cagão. E aí aquilo entrou de uma maneira que aquele comportamento começou a fazer parte da vida dele. Ele não sabia nem como agir sobre aquilo. E aí, se você falar, Lucas, como é que trata problema disso, problema de esfíncter, literalmente? Eu não sei, mas vamos ressignificar a causa. E aí eu joguei ele adulto para conversar com a criança, que é uma técnica muito utilizada. Trago o adulto para falar com a criança. Ele, na maturidade dele, por volta dos seus 30 e poucos anos, você vai voltar agora, né, para falar com a criancinha. Vou dar um nome fictício, ele chamava Ângelo, tá? Aí o Ângelo foi lá, falou com o Ângelozinho. E aí eu falei, Ângelo adulto, tá vendo o que está acontecendo? Você acha mesmo que foi culpa sua? Aí ele, não, é uma criancinha. Eu falei, então vai lá, acolhe aquela criancinha, dá carinho para ela. Quem é o culpado dessa história toda? A professora. Então, fala tudo o que você tem que dizer para essa professora. E ele xingou a professora, disse que ela era uma incompetente, uma irresponsável, que aquilo era muito humilhante, era algo horrível de se fazer. E aí, magicamente, Lucas parou. Nunca mais fiz cocô na calça. Depois, nas próximas sessões. Então, assim, nós não entendemos, de fato, o que acontece biologicamente, neurologicamente falando, para que mude completamente a estrutura disso. Mas nós sabemos que funciona. E é isso que eu quero ensinar para vocês, com toda humildade. Ressignificar a causa, ela é muito, muito mágica, de verdade, quando ela tem uma causa bem definida. Né? Nesse caso específico, se eu fizesse manobras com imagens, eu trataria só o sintoma, de verdade. Eu não teria tratado a causa, porque ela estaria reprimida, escondida. Então, você, terapeuta, tem que ter um bom senso. Tem vezes que não vai precisar da regressão, mas se tiver uma causa definida, ou uma causa oculta, que você sabe que tem alguma coisa ali, mas o cliente não sabe o que é, estimule encontrar, que você vai encontrar muitas coisas. Ressignifiquei esse caso. Assim como vários e vários e vários outros clientes que regredidos tratam. Agora eu vou contar um caso de memória falsa. Como, por exemplo, eu tive uma cliente, vou dar um nome fictício para ela, Sandra. E a Sandra, olha, Lucas, eu queria ressignificar algo na minha vida, porque eu sempre tratei mal meu pai. Sempre humilhei muito ele nunca soube, porque eu nunca contei o motivo para ele. Nossa, mas você pode contar para mim, né? Claro, então, quando eu era criança, o meu pai tocou nas minhas partes íntimas. Eu acho que até que ele me molestou. E aí eu sempre tratei ele mal, ele nunca entendeu isso. E como ele já faleceu há muitos anos, isso não faz mais sentido, mas isso fica na minha cabeça ainda. Beleza, regredi ela, a primeira vez que isso aconteceu, se aconteceu. E ela começou a chorar, 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 chorar. Não acredito, Lucas. Não acredito. Em transe, ela falava. Ele não fez nada comigo. Eu estava meio sonhando, meio acordada.
Eu tinha acabado de entrar no meu sono de verdade e tinha uma luz do corredor acesa. E ele veio, me cobriu, fez um carinhozinho nas minhas costas e me deu um beijinho. E apagou a luz e foi para o quarto dele. E eu alucinei que ele tinha feito algo. Aí eu tive que ressignificar outra coisa, porque além, não era mais a raiva do pai, era a culpa e o remorso por não poder pedir perdão para o pai que já nem estava mais ali, não vivia mais ali. E aí a terapia tem que se reorganizar, se rearranjar para você criar um novo protocolo. Então os scripts são complicados por isso. Você não sabe o que você vai encontrar. De verdade, você não sabe. E aí eu tive que criar uma representação metafórica do pai dela para ela perdoá-lo e se perdoar também, porque ela não teve culpa desse delírio que ela teve. Então, muitas vezes também, o cliente ele acha que é uma coisa e você, terapeuta, desconfie, sabe? Desconfie, porque às vezes ele mesmo está alucinando sobre algo que ele conta. Ao tentar fazer uma releitura de sua própria memória, ele cria memórias falsas. A cada releitura que ele faz de uma memória, ele pode acrescentar, distorcer, generalizar fatos que não são estrutura profunda, não são muito menos realidade. Né? Então ela só falava assim, o meu pai, através das palavras faladas, o meu pai fez isso comigo, por isso eu agi de tal maneira, querendo justificar uma causa e efeito. E no frigir dos ovos não era bem isso. Vamos abrir para duas perguntas. Primeiro, nosso colega aqui, depois ali. Tá bom? Aí eu continuo mais. Vamos lá. Olá, sou Gerson. Uma pergunta por exemplo, nesse caso da regressão do Ângelo. Você trouxe o Ângelo de 30 para dar uma bronca na professora e, nesse caso, resolveu o problema. Mas quando que a gente pode usar o perdão? Como que você identifica assim, se você usa o perdão, o consolo do Ângelo de 30 para o Ângelo de 5, ou se você usa o Ângelo de 30 para dar uma bronca na causador do problema? Muito boa a sua pergunta. Nem sempre a solução vai ser o perdão. Nesse momento, foi um desapego de trocar o culpado. Sabe? Trocou o culpado, trouxe a raiva para a professora, resolveu. Porque ali o contexto ele podia perdoar a professora, mas ele talvez vai perdoar ela em outro momento. Naquele momento era o momento dele descobrir que foi ela. Tipo, a culpa era dela, não era dessa criancinha. Então não faz sentido eu ter esse comportamento. Então assim, para o Ângelo adulto, se eu contasse para ele, o Ângelo, será que não pode ser quando você era criança e aí você fez cocô nas calças e a professora te humilhou? Ele ia falar, não faz sentido. Claro, para o Ângelo adulto não faz sentido, mas para o Ângelo criança que está ali dentro, fazia sentido. Então, essa criança reprimida ali dentro, quando tratada, ela é liberta. E aí acontecem essas coisas. Então, o perdão, como eu bem disse ontem, ele vai ser assim, 80%, 90% das ressignificações. Eu vou contar uma historinha que ressignifica para o perdão. Mas, às vezes, eu vou contar que vai trazer indiferença, ou que vai trazer pena, ou que vai trazer uma lamentação apenas. Então, você terapeuta, tem que ter a criatividade de saber como desenrolar, uma hora que você encontra a causa, de você dar um novo sentido. Então, não importa o novo sentido que você vai dar, só que esse sentido tem que fazer lógica para o cliente. Não pode fazer só lógica para você. Às vezes eu faço uma tentativa de ressignificação e o cliente não aceita. Ou ele não quer perdoar. E aí eu tenho que rebolar literalmente por um outro campo e propor uma nova mudança. Uma nova forma dele enxergar aquele fato. Esse eu aceito. Mas, geralmente, quando você leva realmente para o perdão, para o sinto muito, para a gratidão, geralmente ressignifica. Vamos para o próximo. Bom dia. Bom dia. No caso, se houvesse o abuso, como você faria, Lucas? Quais procedimentos? Ótima pergunta. Se houvesse de fato o abuso, né? Bom, eu sempre proponho perdão, por mais que seja complicado para a pessoa perdoar quem foi o agente que abusou ali, a pessoa que criou aquela condição, né? Eu sempre busco isso. E muitas vezes acontece, né? Como na justificativa de que a pessoa que fez isso estava doente, por exemplo. Não estava em sua consciência. Mas às vezes não é possível perdoar. A pessoa fala, não, eu não quero. Eu só quero esquecer desse fato. Eu só quero
me lembrar disso e não ter mais aquela sensação negativa. Aí eu trago indiferença. Eu crio um contexto de, tipo, dane-se, vira a página, sabe? Isso já é passado, esquece isso. Então, vai depender muito de como o cliente responde, é como uma dança. Você vai andando conforme a música, vai dançando conforme a música. Beleza? Ô, Lucas, no caso da criança de 4 anos, aí você foi direto à causa, digamos assim, vá ao primeiro momento em que isso aconteceu, ou vai ser gradativamente, ano após ano e tal? Uhum. Exatamente. Geralmente, você faz uma regressão por emoção. Você até pode fazer por data. Volte em 1995, em janeiro. Só que, provavelmente, ele vai ou não vai encontrar nada, ou vai criar uma memória. Porque você não lembra. Você não lembra mais o que você fez nessa época. Embora esteja gravado, talvez os fatos sejam irrelevantes. Você vai ter que ficar passando mês a mês até achar alguma coisa. E quando você volta por emoção, bum, já vem na hora. E aí ele fala, não a data, mas a idade que ele tem. E pouco importa se ele falar errado também, o que importa é que ele achou a causa. Às vezes ele fala assim, eu não sei, parece que eu tenho 6 ou 7 anos. Beleza, não importa se ele tem 6 ou 7. Ele encontrou alguma coisa. E aí eu vou ensinar vocês como fazerem as boas perguntas para que ele comece a soltar. Para que ele não apenas encontre e fique aquela imagem nebulosa. Não, para que ele crie a cena na cabeça, reconstrua na cabeça dele e te dê o maior número de detalhes. Pelo menos os detalhes suficientes para você fazer a ressignificação. Tá? O que acontece? Fazer regressão de idade também, ou regressão à emoção, é você mexer numa caixa de marimbondo. Literalmente pode sair coisas que não estavam no script e muitas vezes ab-reações, que são reações inesperadas, né? É a liberação de material recalcado, né? Que pode trazer muito sofrimento nessa parte. E quando eu faço regressão por emoção, o nome já diz emoção, eu busco a primeira vez que a pessoa sentiu aquilo, então ela acaba sofrendo um pouco de novo, mas a intenção é que seja pela última vez, para que seja ressignificado aquilo. Mas num caso de abuso, tem terapeuta que coloca a pessoa no abuso e ela sente que é abusada tudo de novo. Eu não concordo com esse tipo de atitude, né? Porque é o que acontece. Já tiveram clientes vindo ao meu consultório, eu fui num terapeuta X e ele fez eu passar por tudo de novo, saí pior do que eu entrei. Então, assim, para você mexer no passado, para você mexer em alguma questão, você tem que ter muita gentileza. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Eu gostaria de viver isso de novo. Então, muitas vezes, eu dissocio a pessoa da cena. Lembra que eu expliquei o que era dissociação ontem? Então, quando eu regrido a pessoa, a causa, ela está literalmente associada. Ela entra na cena. E ela já começa a chorar, geralmente já fala, está acontecendo isso, 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 isso. Se for tolerável, se está gerando uma catarse, que é diferente de ab-reação, eu deixo. Pode chorar, põe para fora, fala o que você tem que falar. Se começa a ficar incontrolável, ou seja, a pessoa começa a chorar compulsivamente, ela começa a sofrer demais, o clima fica pesado e você percebe, tire a pessoa da cena. Você pode usar a seguinte frase: a partir de agora, você se afasta dessa cena e você vê ela de longe numa tela de cinema. E você ainda pode interagir com esta cena e com esses personagens. Mas você está vendo de fora, você com X idade, ok? Por isso é muito bom também instalar uma âncora de local seguro. Durante a anamnese, durante a entrevista, você pode perguntar para o cliente: qual um local seguro para você? Onde você sente paz? Eu sinto paz no meu quarto. Eu sinto paz no meu sítio, na varanda da minha casa, na rede. Beleza, eu vou anotar o mapa da pessoa. E eu combino com ela, por exemplo, olha, toda vez que eu tocar na sua mão esquerda, você vai para esse local seguro. Testo essa âncora, deixo ela bem instalada, porque é o quê? É uma âncora de pânico mesmo, de segurança. Não que vai dar errado, mas vamos supor que dá errado.
Vamos supor que comece a perder o controle. Além de eu tirar ela da cena, também posso falar, eu vou tocar a sua mão esquerda e você acessa aquele local seguro. Alivia, troca uma ideia com o cliente, né? E aí você vai ver se há necessidade de voltar aquilo ou não. Tem vezes que fica tão pesado que eu tenho que continuar em outro momento. Vamos trazer o microfone para ela aqui. Bom dia. Na regressão, no caso, você ressignifica com o paciente em transe de olho fechado ou você manda ele abrir os olhos para você conversar igual você faz aqui? Uhum. Muito bem. Se quando eu regrido o cliente, eu deixo ele de olhos abertos ou fechados. Bom, na verdade, tanto faz. Se a pessoa ela entrar de verdade na cena, muitas vezes quando ela abre os olhos, ela até alucina e ela para de ver essa paisagem e ela vai ver a paisagem, a cena, o local do trauma. No entanto, uma pessoa que não entrou tão bem na cena, se eu peço para ela abrir os olhos, ela pode desfocar do transe e ela perde o contato. Então imagina assim, que é como uma frequência, é como uma onda de rádio que eu estou tentando sintonizar e às vezes ela falha e perde o contato. Então fechar os olhos vai ajudar a manter essa conexão, tá? Exceto quando o cliente é extremamente sonambúlico, acessa muito bem o transe, alucina visualmente, você já sabe disso, ele pode abrir os olhos e conversar com você, achando que ele está na infância. Às vezes ele vai falar até com voz de criança, vai se infantilizar naquela cena para isso. Na maioria das vezes que eu faço, é brando, não é pesado, porque eu faço de toda uma maneira gentil, deixando o mínimo de abreação e ressignificando. Agora, tem terapeuta que busca a abreação o tempo todo. Tem terapeutas que têm crenças de que, se eu não buscar a abreação, não trata. É um mito, eu provo que isso é um mito, porque eu faço sem abreação também, mas eles acreditam que fazer a pessoa sofrer, chorar, pôr para fora, vai tratar ela. Então, assim, são crenças. Os terapeutas também têm crenças, certo? E eu quero que vocês saiam desse curso com o mínimo de crenças, mais aberto do que fechado. Senão a gente tem tendência a se colocar em caixa e falar, é sempre assim. Não, cada caso é de um jeito. Pois não. Outro detalhe, quando você está ressignificando, aí que é uma parte, no caso do paciente falar, você manda ele falar em voz alta ou só mentalmente mesmo, durante o transe, naquele processo? Muito bem. Eu peço para ele falar em voz alta, eu vou dialogar com ele. E se ele falar muito baixo, eu posso falar assim, você consegue falar em volume alto, se sentindo bem, falando sobre isso, e vem tudo na sua mente agora. Às vezes ele começa a perder a conexão e fala assim, quando eu tocar o seu ombro direito, você lembra o que aconteceu. Então, eu vou dando toques, fazendo perguntas que vão saindo. Por enquanto, eu estou apenas teorizando. Eu vou fazer a regressão, eu vou ensinar o passo a passo, a gente vai fazer 2 demonstrações, pelo menos, aqui, para que vocês aprendam. E assim, literalmente, a regressão ela pode servir para qualquer problema emocional também. Só que eu acho ela desnecessária para casos que não têm trauma e para casos que eu posso trabalhar PNL em 10 minutos, como eu fiz ontem, em 5 minutos. Só que tem casos que vai ter que realmente ter que ser feita, porque é um trauma muito reprimido, eu vou ter que voltar nele. Certo? Tivemos casos também de pessoas que desenvolveram um certo tipo de gagueira e quando regride a causa foi uma briga que os pais tiveram em casa ou uma surra que ele levou. E aí você ressignifica aquela causa, o paciente abre os olhos e está falando. Você fala, como assim? Nem você, terapeuta, acredita. Fala, mas não é possível, o cara gagueja há 15 anos. E em uma sessão sai falando. Não é regra, mas já aconteceu comigo. Não é algo que eu busquei nem que eu prometi. Eu já tive clientes com 20 anos de gagueira que em uma sessão saiu falando. Você mesmo fica assim, uau, como pode? Ele estava preso num padrão que nem ele sabia o que era. Às vezes eu trato e o cara volta a falar, mas ele gagueja um pouco, porque já ressignificou o trauma, mas ele aprendeu tanto a gaguejar que ele nem sabe, mas ele precisa reaprender a falar. Aí eu vou entrar com modelagem, para ele aprender a falar com quem fala bem.
eu vou trabalhar switch, eu vou trabalhar ponte ao futuro, todas as outras técnicas, como complemento. E o legal da terapia é isso. O terapeuta que sabe só regressão, ele fica meio limitado. Agora, imagina você fazer uma regressão com elementos ericksonianos, com elementos de PNL, tudo junto. A sua ressignificação vai ser muito mais forte. Não vai ser um perdãozinho. Você vai encher aquilo de submodalidades, vai ser o perdão, sabe? Vai ser uma ressignificação literalmente foda, literalmente uau, valeu a pena. Do cliente sair do consultório assim de alma lavada. Senão não faz sentido eu mexer na caixa de marimbondos e deixar eles soltos e não saber ressignificar isso, certo? E como que funciona o script? O script para fazer uma regressão. Eu coloquei um modelo aqui, não precisa ser igual o que eu estou propondo, mas é um modelo que eu sigo. Ele não é o modelo de escolas de hipnose que ensinam regressão, fique bem claro. É o meu modelo, é da maneira que eu faço, não é nem o certo nem o errado. No entanto, eu acredito que ele é mais rápido e ele busca menos reações do que de outras escolas, tudo bem? Bom, primeira coisa que eu faço, né, é a seguinte. Inicie um roteiro metafórico que servirá de caminho para encontrar a causa. Aí você vai usar uma metáfora. Pode ser uma escadaria, pode ser um elevador, pode ser um túnel do tempo, pode ser contagem. Por exemplo, obviamente após a indução, tá, pessoal? Fiz a indução. Geralmente eu vou usar a indução de Dave Elman. A não ser que eu já conheça muito bem o meu cliente, eu sei que numa indução por espiral ou numa indução de choque, ele acessa o trânsito sonambúlico com a mesma facilidade. E, na minha opinião, a regressão é uma das poucas técnicas que ela é muito mais eficiente com o sonambúlico. Com uma pessoa que não acessa tanto esse grau de transe, ou até acessaria, mas levaria muito tempo, todos podemos acessar o trânsito sonambúlico, fique bem claro. Só que tem pessoas que você faz assim, elas vão, tem pessoas que demoram muito e não acessam no tempo que você quer. Aí eu vou passar outras formas de se fazer, sem ser por regressão, tá? Mas para quem acessa o trânsito sonambúlico, a regressão é excelente. Então pode ser, por exemplo, uma escadaria. Imagine que você está descendo uma escadaria com 10 degraus e quando você chegar no último degrau, você vai encontrar uma porta. E quando abrir essa porta, você vai estar de frente à primeira vez que tudo isso aconteceu. E à medida que você vai descendo, essa emoção vai surgindo, vai crescendo em você. Olha a expectativa aumentando. Eu vou crescendo essa emoção do trauma, para ele encontrar. Então, a escadaria é só uma metáfora. O que importa é a expectativa da emoção que eu estou criando. Eu posso também utilizar um elevador também. Geralmente a gente usa coisas que descem. Porque meio que no inconsciente coletivo há uma crença de que contagens regressivas, o que desce relaxa, né? Poderia ser um elevador que sobe, ou uma escadaria que sobe também, não tem problema. Túnel do tempo, imagine que você está entrando num túnel do tempo que está te levando de volta ao passado. Vão passando flashes, dias, meses na sua cabeça, talvez até anos ou décadas. E eu vou contar até 3. E no 3, você vai acessar a primeira vez que sentiu essa emoção. Primeira vez que sentiu esse trauma. 1, 2, 3, puf, vai acessar. Após a contagem, então aqui, cria uma expectativa com contagens de que a primeira vez que a pessoa sentiu tal emoção, irá aparecer novamente e ela entrará nessa cena. Após a contagem, inicie com perguntas fechadas, como por exemplo, você está num lugar aberto ou fechado? Está de dia ou de noite, sozinho ou acompanhado? Por que perguntas fechadas? Porque nós sempre estamos em um local aberto ou fechado. Sempre. Nós sempre estamos em algum local que está de dia ou de noite. Nós sempre estamos sozinhos ou acompanhados. Já pararam para pensar isso? Ou você está sozinho ou você está com alguém. Ou está de dia ou está de noite. Ou você está no local fechado ou aberto. Das duas, uma, não tem opção. São perguntas melhores do que eu falar assim, o que está acontecendo? Não, eu posso fazer essa pergunta depois dessas. Por exemplo, você está agora
entrando num túnel do tempo, te levando de volta ao passado, e eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você vai acessar a primeira vez que sentiu esse trauma. Em 1, 2, 3. Se eu parar de falar, a pessoa vai ficar assim, parece que ela não está achando. Então, a hora que eu falo 1, 2, 3, agora, está de dia ou está de noite? Local aberto ou fechado? Eu já começo a fazer as perguntas bem rápido, porque ela já começa, está de dia, local fechado, eu estou com a minha mãe. Aí sim, eu já identifiquei a cena, aí eu começo. E o que está acontecendo? Aí eu vou para perguntas mais abertas. E o que ela está fazendo? Aconteceu alguma coisa? Ela te fez alguma coisa? Você sentiu algo? Aí a pessoa, depois que ela já acessou essas 3 perguntinhas básicas, ela vai começar a soltar. Olha, eu estou numa casa X, eu tenho 10 anos, minha mãe acabou de me bater, é porque eu fiz uma arte. Ela vai começar a contar alguma coisa. E eu vou, como um bom entrevistador, eu vou apenas garimpando ali, pegando as informações. Uma hora que eu identifiquei a causa, o motivo, eu tenho que ter rapidez e agilidade para já pensar numa solução. Mas, geralmente, eu vou trazer o adulto para falar com a criança. Mas, se não for criança, também eu posso trazer o homem de 30 anos para falar com o de 28. Vamos supor que o trauma foi com 28 anos. Nem sempre é na infância. Na maioria das vezes é criança, tá? Porque as crianças são para-raios, literalmente. Mas eu já tive clientes que tinham 40 e tantos anos, regrediram aos 30 e poucos anos. Beleza? Ok. Após o cliente começar a responder, dê continuidade às perguntas. O que está acontecendo? Quem está com você? O que você está sentindo?